Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos novamente ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Transição Planetária, hoje com o capítulo 6, falando sobre o serviço de iluminação. Neste capítulo, vamos entender o que é zoantropia ou licantropia, quando espíritos desencarnados adotam a forma espiritual de animais. E ainda, vamos ter a oportunidade de conhecer, durante o desencarne, como a condição moral e espiritual das pessoas faz toda a diferença na hora do seu desencarne, na hora do seu despertar, na hora da sua libertação do corpo físico. Então eu convido você para mais este aprendizado comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Venha comigo então. Dando então continuidade, meus amigos, ao estudo do livro Transição Planetária, dessa obra tão importante para o momento pelo qual a Terra está passando, vamos ver o capítulo 6, que fala do serviço de iluminação e nos mostra a continuidade do trabalho realizado pela caravana na região onde houve o tsunami, na Indonésia. Então, no capítulo 6, nós vamos continuar vendo a realização deste trabalho, certo? O serviço de iluminação, o título desse capítulo tem essa identificação porque a gente percebe que, na realidade, o objetivo maior desses corações abnegados que estão realizando esse trabalho é procurar realmente levar a luz, a iluminação, o amparo a tantos corações sofredores que realmente recém-desencarnaram e muitos sem o conhecimento do plano espiritual, da doutrina espírita, da justiça divina, de como tudo se opera, da vida após a morte. Então eles vão realmente num trabalho, num serviço de iluminação a tantos corações. Aqui ele nos fala que as horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que a caravana espiritual atendia era constituído por quase 20 mil vítimas da tragédia sísmica. Então, realmente é um número enorme de pessoas. Lembrem que a caravana deles tinha uma média de aproximadamente 200 pessoas, tá? Na realidade, 200 pessoas foram destacadas da colônia para atuar, para dar amparo e auxílio a esses corações recém-desencarnados que recém-desencarnaram nessa tragédia. Aí ele diz assim: em determinado momento escutaram uivos arrepiantes e viram em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se. Eram diversos espíritos com fáscias e formas lupinas. Aqui a gente coloca entre parênteses zoantropia ou licantropia. O que é isso, gente? Licantropia é quando os espíritos, no plano espiritual desencarnados, adotam a forma do seu perispírito como se fossem lobos. E zoantropia é quando o espírito adota a forma do seu perispírito de uma forma animal, qualquer outra forma animal que não lobo, cobra, lagartos, enfim, o que ele quiser, qualquer outro tipo de animal se chama zoantropia. E licantropia é quando ele adota a forma de um lobo. Como é que isso é possível? Na verdade, o perispírito, que é o corpo espiritual, ele tem uma das suas propriedades, são as propriedades plástica. O que significa isso? Que o perispírito ele é modelável pelo poder do pensamento e da vontade. É como se ele fosse uma massinha de modelar que eu tenho condições de, pelo poder da minha vontade, moldá-lo, plasmá-lo, modificá-lo, fazer com que ele adote a forma que eu quiser. E essa forma pode ser uma forma positiva, como pode ser uma forma negativa. No caso desses corações que estavam aí, que foram citados, eles adotaram uma forma lupina, de lobo, no sentido de licantropia, certo? Olha aí a foto que eu coloquei. Na realidade, eles são espíritos normais, são seres humanos. Apenas plasmaram de alguma forma, pelo pensamento, esta forma, e o perispírito ele se adapta à vontade da pessoa. Ok? Algumas pessoas adotam a forma de zoantropia ou de licantropia porque podem ter sido, digamos assim, hipnotizados por outros espíritos maléficos,
fizeram com que eles fossem hipnotizados, de alguma forma levando eles, alguns espíritos às vezes enfraquecidos mentalmente ou muito culpados. Então tem espíritos maléficos e muito inteligentes que eles utilizam a hipnose para fazer com que outros desencarnados adotem uma forma de animal. Então, às vezes, a pessoa, por um processo de culpa, um processo de desequilíbrio mental, ele aceita aquela hipnose de um espírito maléfico e ele acaba pensando que ele é, por exemplo, um animal. Como ele pensou, ele acaba adotando aquela forma, porque mesmo sem ele saber que o perispírito tem essa propriedade plástica, ele faz isso e aí ele acaba se vendo como um lobo ou como qualquer um outro animal. Com aspectos repelentes e hórridos, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes. Procuravam os cadáveres cujos espíritos estavam libertando. Olha então o aspecto desses espíritos que aparecia. Como ele diz ali, eliminando baba pela boca, os olhos de uma forma brilhante, aspectos repelentes, trazendo horror. Imaginem, gente, realmente, para quem não compreende esse processo, é de dar medo. Imagina esses espíritos recém-desencarnados, num processo ainda de desequilíbrio mental, percebendo a aproximação de espíritos nessa condição. Eles não sabem que são espíritos, vão achar que são lobos, tá? Realmente ferozes, querendo de alguma forma prejudicá-los. E eles estavam realmente procurando os cadáveres, porque eles estavam indo à procura das energias ainda presentes nos corpos daqueles recém-desencarnados. O objetivo deles era justamente esse também. O que fez o Dr. White? Sinalizou ao padre Marcos que rápido e seguro desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, auxiliado por Yvonne e Oscar, sobre o monturo fétido de corpos. Então, o que aconteceu? Eles jogaram aquela rede de fios luminosos porque elas eram uma rede protetora e aquela rede evitaria que esses espíritos em estado de licantropia, lupinos, fossem atingir ou fossem atacar aquelas pessoas, aqueles corpos fétidos, porque na realidade, junto àqueles corpos, ainda havia muitos espíritos presos ali, que ainda não tinham sido, digamos assim, libertados ou completamente desfeitos os fios que ligavam o corpo físico ao corpo espiritual, que era justamente o que a caravana estava fazendo, promovendo o desligamento de muitos desses corações. Então, aquela rede foi justamente jogada para evitar que aqueles corpos, aqueles espíritos fossem atacados. Aqui eu coloco uma foto mostrando mais ou menos como ocorre o processo de transformação do corpo perispiritual, porque todos têm a forma humana, mas pelo poder do pensamento e da vontade, ele vai imprimindo no seu perispírito, ele vai formando o seu perispírito de acordo com a sua intenção, vai modificando, transformando o seu perispírito de acordo com a sua intenção e com o seu pensamento. Olha aí o que ele coloca, era uma defesa magnética, a rede, irradiando energia especial, que apavorou os agressores, fazendo que se afastassem rápido. Então, o objetivo dela era justamente afastar aqueles espíritos desequilibrados para não atingirem e não atacarem os recém-desencarnados. O hábil diretor da caravana explicou que eram espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causavam. E isso acontece também, gente, não só por uma questão de hipnose, mas em função dos nossos erros, das nossas condutas completamente distanciadas do bem e do evangelho. Quando a gente desencarna, o nosso perispírito vai refletir as nossas emoções. O nosso perispírito vai refletir o que eu sou. E se eu sou uma pessoa completamente
distanciada do bem, voltada para tudo aquilo que é equivocado, para os vícios, para o crime, com certeza o meu perispírito vai mostrar exatamente o meu interior. E ele se modifica. Então, muitas vezes, o espírito não sabe nem como ele adota a forma de animal. Quando ele se apercebe, ele já se encontra nessa condição. Mas isso é um processo que o perispírito vai refletir o teu interior, certo? Então é o que ele disse, olha, praticaram o mal na terra, indiferentes ao sofrimento que causavam, consequentemente o perispírito retratou essa problemática. Olha o que ele disse aqui, haviam perdido a sensibilidade do amor e por isso mesmo deformaram psiquicamente o perispírito, que após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-lo conforme se encontravam. Então, quando ele perdeu o corpo somático, que é o corpo físico, o perispírito foi plenamente modelado conforme a deformação psíquica que cada um deles já existia, já era detentora daquela deformação psíquica. Então, o perispírito só retratou o interior de cada um daqueles corações. Como constituíam um grupo que laborava em conjunto, o fenômeno alcançou-os a todos, neles plasmando a deformidade lupina e imprimindo as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida. Então, o que ele vem colocar aqui? Que nesse caso, o fenômeno de zoantropia alcançou a todo aquele grupo. Porque como eles trabalhavam em conjunto para o erro, fazendo as coisas erradas, o efeito acabou atingindo a todos. E todos eles foram deformados e passaram a ter a aparência, o aspecto de lobos. E o que ele diz lá, diz aqui ainda, e ainda imprimiu neles a necessidade alimentar típica desse gênero de lobo, Canis lupus, quer dizer, eles começaram a se alimentar como se realmente fossem lobos e não mais seres humanos como eles são, ok? Olha, a mente deles completamente entorpecida, sem dúvida, gente. Espíritos nessa condição são completamente desequilibrados psiquicamente. Muitas vezes não têm, às vezes, condições nem de ter um raciocínio lógico, tá? Porque muitas vezes eles acham que eles são animais. Eles não conseguem muitas vezes mais nem falar, articular. Só ficam realmente agindo, rosnando como se fossem animais, certo? O que ele diz aqui também? Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus dele se compadeça e sejam recambiados as reencarnações expiatórias muito dolorosas. Nesse caso, enquanto eles permanecerem nesse processo de desequilíbrio, não despertarem para os verdadeiros valores da vida, vai chegar uma hora que a misericórdia divina vai dar um basta, vai dizer chega. Porque todos nós temos que evoluir. Ninguém poderá ficar perpetuamente no mal, nem esses corações. Então, quando chega a hora, mesmo se eles não despertarem por conta própria, a misericórdia divina vai se compadecer deles e vai fazer com que eles retornem ao plano físico através de uma reencarnação. E o que ele coloca aqui, reencarnações expiatórias? Porque as expiações não são normalmente o quê? Aquelas provas extremamente difíceis, dolorosas para o espírito. Mas para espíritos revoltados e reticentes no mal, muitas vezes a misericórdia divina, a justiça divina não tem outra alternativa, a não ser dar e trazer a dor como uma bênção para fazer com que esses corações repensem as suas vidas e sigam para o caminho do bem. Certo? Então é isso que ele está querendo dizer. Olha aí, a mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas. Não tenha dúvida. Tudo está na mente, tanto para a positividade quanto para a negatividade. Cabe a nós nutrir positivamente a nossa mente. Não permitir que vibrações negativas, pensamentos negativos, tudo aquilo que me leve para um lado contrário às leis do Pai, permaneçam em mim. Porque se eu der abrigo, se eu abrigar, pronto.
Eu já comprometo com certeza a médio e longo prazo, muitas vezes, o meu equilíbrio, a minha serenidade, até mesmo a minha lucidez. Aí ele continua: não são poucos na Terra os que sintonizam com as entidades bestializadas, que os submetem ao talante das suas aberrações, durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. O que ele quer dizer aí, gente? Que tudo é sintonia, ele já disse lá atrás, tudo é a mente. E aí o que acontece? Quando nós estamos em sintonia com espíritos nessa condição, por conta dos nossos pensamentos, por conta das nossas atitudes, por conta dos nossos desejos, dos nossos apegos materiais, enfim, nós sintonizamos com eles. Durante o desdobramento do corpo físico, porque quando a gente dorme, só o nosso corpo físico descansa. O nosso espírito continua lúcido e continua o quê? Acordado, ativo. Então, quando acontece o desdobramento do espírito pelo sono, que o nosso espírito se desliga momentaneamente do nosso corpo, embora fique ligado pelo fio prateado, ele vai em busca do quê? Daquilo que é o seu tesouro, dos seus anseios. Como os seus anseios são inferiores, é junto dessas pessoas, desses espíritos, que ele vai se aproximar, que ele vai ser atraído magneticamente. E é o que ele diz. Durante esse período, essa espiritualidade inferior submete essas pessoas a essas aberrações, a essas baixezas, aos sentimentos mais vis e mais inferiores do mundo. E quando eles retornam, é o que ele diz: como foi imprimido no cerne de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral, é isso que eles refletem quando estão em estado de lúcidos, quando estão acordados, quando estão em vigília. Por quê? Porque durante todo o processo do sono foi isso que foi incutido por conta da sua sintonia. Então, olha como a gente tem que ter cuidado, principalmente no nosso dia a dia e também quando a gente vai dormir. Porque muitas vezes a gente vai para lugares que não são adequados e que, em vez de nos ajudar a crescer como espírito imortal, nos faz nos distanciar mais ainda de Deus. Aí, olha aí, retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas, estimulando-os cada vez mais à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. E aí, em função dessas experiências viciosas durante o desdobramento do sono, quando estão em vigília, vão fazer a mesma coisa. Então, mais uma vez, nós precisamos realmente procurar nos melhorar, nos esforçar, gente, porque a caminhada é individual. Então, cada um é que faz o seu próprio caminho, cada um é que faz o seu próprio serviço de iluminação. Nós podemos ter todo o amparo, mas ninguém muda ninguém, ninguém cresce por ninguém, cada um por si mesmo. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constitui o panorama da revolta. Se nós percebermos e nos depararmos com a nossa realidade do dia a dia, a gente vai observar a verdade desta informação. Infelizmente, nós percebemos que as músicas são a levar as pessoas para uma sexualidade desequilibrada, para uma depravação. Na realidade, chega a ser humilhante determinados tipos de músicas que, em vez de engrandecerem a mulher, o homem, o ser humano, faz com que os sentimentos mais vis, os impulsos mais negativos venham à tona. Então, quando ele diz aqui a perversão dos sentimentos é a tônica, sem dúvida. Estímulo à violência também. Rebeldia, muita. Quantos jovens não estão nessa condição de rebeldia? Agressividade, tudo isso é um reflexo do nosso interior. É um reflexo também dos lugares para onde nós vamos durante o nosso processo do sono.
É a esse tipo de pensamento, de energia que nós estamos vinculados, é isso que nós iremos procurar. Em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo, mergulham fundamente nas paixões mais vis, fugindo para as drogas, a exaustão dos prazeres sensuais e perversos. A responsabilidade e o dever ainda estão distantes. Com certeza, quando nós nos deparamos com atitudes como essa, nós percebemos que o senso de responsabilidade, de dever, de compromisso consigo mesmo ainda está muito longe. E cabe a cada um de nós procurar refletir sobre essas observações. Procurar refletir sobre essas informações tão lúcidas e tão claras que o livro nos traz. E realmente pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu sou como esses jovens, como essas novas gerações que estão transviadas, estão realmente seguindo para o erro e sendo, claro, que influenciadas pela espiritualidade inferior, que não quer ver o progresso de ninguém? Então vamos pensar, vamos parar, vamos refletir, porque cabe a nós mudar, cabe a nós pensar, cabe a nós colocar o nosso coração para fazer a seguinte pergunta: o que eu quero realmente para mim? É isso? É levar essa vida que eu estou levando? Essa é a lembrança, é a saudade, é o que eu quero deixar como lembrança de mim, das minhas atitudes, de quem eu sou? Enfim, são pensamentos e reflexões necessários, principalmente no processo em que a gente se encontra, que a gente sabe que nós estamos aí na nossa última oportunidade, estamos sendo observados. Se nós quisermos permanecer na Terra como um mundo de regeneração, precisamos caminhar, precisamos fazer por onde. A tarefa cabe à educação das novas gerações, novos hábitos. Então, as novas gerações vão ter que começar a trabalhar, a procurar incutir novos hábitos para que a sociedade se modifique, para que a juventude se modifique, para que a sociedade adulta se modifique e a Terra possa refletir uma humanidade mais feliz, mais boa, mais humana, mais fraterna, mais caridosa. Olha que essa parte é muito interessante. Ele diz que chovia energia causticante, lembrando os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas. Vejam, gente, as energias negativas, como ele coloca, causticante, ela faz com que a atmosfera a nível espiritual fique comprometida, fique carregada. E por conta disso, chove. Ele ainda diz assim, lembrando os raios durante as tempestades, chove com essas claridades escuras. Por quê? Porque a atmosfera está completamente carregada dessas energias. Assim como no plano físico, quando as nuvens estão carregadas de água, elas têm a chuva, têm os raios para que possa haver justamente essas águas possam ser dissipadas, a mesma coisa acontece no plano espiritual. Então, toda essa energia, essa carga negativa promovia essa chuva, como ele coloca aí. Olha, relampejava na sombra temerária. E essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Ele vem nos dizer o seguinte, que essa atmosfera escura, sombria, com essa chuva de energia negativa, ela já se fazia presente mesmo antes do tsunami. Porque a região ela era tão carregada energeticamente, porque ali era uma região onde acontecia tanta prostituição, tanta devassidão, tanta humilhação do ser humano, que a área já era plenamente contaminada, já era escura, já era negra. E é isso que ele vem dizendo, já era uma área realmente terrível, psiquicamente falando, muito antes do tsunami. E por quê? É o que eu ia dizer, o que eu tinha dito. Turistas de diversos países europeus viajavam para aqueles paraísos, Tailândia, Ilhas Maldivas, Ilhas Fifi, para desfrutarem das facilidades morais e sexuais de jovens adolescentes,
vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. E esse hábito, infelizmente negativo, vinha muito de hábitos ancestrais, fazia parte daquele período, da cultura daquele povo. Isso é uma situação muito triste e deplorável para com essa comunidade, para com essa população, para com esses espíritos. Vocês imaginem o quanto essas jovens não eram tratadas como objeto. Porque vocês podem ver aqui, os próprios pais irresponsáveis vendiam seus próprios filhos, seus jovens, para o comércio da licenciosidade. Então, isso era uma prática comum naquela época e naquela área. Razão pelo qual a atmosfera terrestre era tão negativa e tão pesada, por conta desses atos tão contrários à moral, ao que é lícito, ao que é bom para o ser humano. O que movia as pessoas? O dinheiro, a tentativa do dinheiro fácil. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia na região. E põe há anos, porque isso já não vem de agora. Agora, afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região. Vejam aqui, é uma forma dos céus, da espiritualidade superior, de Deus dar um basta naquela condição deplorável das pessoas. Então precisou vir a dor, precisou vir a destruição, precisou vir o choro, precisou vir o ranger de dentes, para que aqueles corações pudessem despertar para aquilo que é certo, para os verdadeiros valores da vida e se distanciarem daquela vida completamente equivocada que eles levavam. Então tinha essa função purificadora. Aí ele diz, para toda a região, alterando os costumes, infelizmente aqueles costumes nefastos, e propondo novos comportamentos morais pela dor. A gente sabe que se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor, mas a gente vai aprender, porque faz parte da lei do progresso. Todos nós vamos ser perfeitos, puros e felizes, então todos temos que progredir de alguma forma. Se não é pelo amor, será pela dor. Advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica. Somos tão frágeis. Qualquer coisa pode tirar a nossa vida física, embora sejamos espíritos imortais. Mas o que Deus quer é que a gente valorize aquilo que realmente importa, que são os valores espirituais, e não a matéria, não a sensualidade, não os bens fugidios que a matéria nos proporciona. E que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Aquela região, infelizmente, não apresentava uma perspectiva de melhora. Por isso, houve a necessidade de vir o tsunami com a função purificadora para tentar moralizar e modificar aquelas pessoas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagarem-se no consumismo devastador. Então, como o que mais importava aquele povo, aquelas pessoas que lá frequentavam aquela região, era realmente essa condição do dinheiro fácil, das drogas, do consumismo devastador, e como não se percebia, não se tinha perspectivas de mudança, houve a necessidade da lei de destruição vir com a sua força, mas também sempre auxiliando e buscando o aprimoramento do homem. Aqui ele nos lembra, destaca, como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores, que através dos tempos vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor, ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores. E aqui ele realmente faz uma reflexão e lamenta perceber que, infelizmente, ainda falta no mundo realmente a presença de Jesus. Não que Jesus precisasse estar fisicamente aqui novamente,
Mas como faz falta ter Jesus em nossos corações, termos a sua orientação, o seu evangelho internalizado em nossos corações. Se nós realmente tivéssemos Jesus e a prática do seu evangelho, nós não estaríamos na condição que ainda estamos, de tantos crimes, de tantas doenças psíquicas, ainda de tantas mazelas que a gente observa, de tanta corrupção que a gente observa na humanidade. Isso é reflexo do quê? Da falta de moralidade que habita no homem. O homem, hoje no planeta Terra, já tem uma certa intelectualidade. Já posso até dizer que tem muita intelectualidade. Mas, em compensação, a moralidade é muito pequena. Por isso que nos é informado, é dito que da população terrena, apenas 1/3 da população terá condições de permanecer na Terra para mundo de regeneração. E que 2/3 da população terrena precisará migrar para outros planetas, porque não apresenta a condição moral necessária para permanecer na Terra, não apresenta vibrações apropriadas para permanecer na Terra. Informa que a iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento. É dizer, não é da noite para o dia que nós vamos conseguir esse trabalho de iluminação. Não é de hoje para amanhã que nós vamos tirar de nós o homem velho para adquirir o homem novo. Isso é um trabalho de dedicação, isso é um trabalho de tempo, isso é um trabalho de muita perseverança, isso é um trabalho de resignação, de resiliência, porque requer esforço para que nós possamos nos despir das nossas mazelas, dos nossos vícios, de tudo aquilo que nos distancia do Pai. Não é da noite para o dia, é um trabalho gradual, mas tem que ser um trabalho perseverante, porque se não houver perseverança, nas primeiras dificuldades a gente se entrega, a gente realmente acha-se incapaz e não segue adiante. Então, não é da noite para o dia, mas é um passo a cada dia e um passo constante que nós vamos conseguir, com certeza, chegar nesse trabalho de iluminação espiritual. Até porque é o nosso destino. Nós já sabemos disso, certo? Os trabalhos então continuavam e os quadros de dor também. Abdul, suavemente iluminado, continuava a recitar o Alcorão, certo? Então ele, enquanto o trabalho se realizava, ele continuava nesse trabalho de recitar o Alcorão para ajudar a limpar a atmosfera fluídica daquele ambiente, levando um pouco mais de positividade, de amor, de luz diante de tanto sofrimento, de tantas trevas, pode-se dizer assim. Destacou-se uma mulher de olhar esgazeado que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem o conseguir. Eu coloquei a foto dessa moça com esse olhar assim, para que nós pudéssemos ter uma ideia do que significa esse olhar esgazeado. Então, essa mulher desesperada procurava pela sua genitora, pela sua mãe. Ambas haviam sido vítimas da catástrofe, mas ela não conseguia se desvencilhar do corpo. Ela ainda estava presa aos despojos carnais. Por isso, ela não conseguia. E por quê? As pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que as pessoas ainda ficam presas aos despojos carnais. Quanto mais material é a vida do ser humano, quanto mais apegado à matéria e sensações da matéria, mais dificuldade o perispírito tem de se libertar, de se desligar do corpo físico na hora do desencarne. Quanto mais espiritualizado eu for, mais fácil eu me desligo dos meus despojos carnais. O autor aproximou-se e lê o pensamento daquela mulher. E ele observa que na hora do acidente, ela estava atendendo a senhora idosa enferma, quando a onda imensa arrancou-lhes a vida. Não se apercebeu da situação
no caso do desencarne dela e da mãezinha, e ela desesperada estava em busca da anciã. Vejam, o apego e o desconhecimento da vida espiritual era tão grande que ela sequer tinha se dado conta que ela tinha desencarnado. Então ela se viu no plano espiritual, sem saber que estava no plano espiritual, continuou procurando a mãe, porque sabia que estava com a mãe na hora, sem ter noção do que tinha acontecido. E assim como ela, gente, há muitos que não sabem que desencarnaram, que realmente se veem no plano espiritual e acreditam ainda estarem no mundo, digo dos vivos, porque todos são vivos, mas encarnados. Naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha, liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia, ajudando-a a cercar-se da filha alucinada. Olha que diferença! Enquanto a filha estava num completo desespero, a mãezinha anciã estava lúcida e assistida por um nobre amigo desencarnado. Por que, gente? O que será que fez a diferença? Já que ambas tinham desencarnado no mesmo dia e na mesma condição. Que, claro que obviamente fez a diferença, era a condição moral que a mãe tinha e a filha não. A anciã, vendo o processo de auxílio e esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a presença da caravana. Então ela percebeu todo o processo, gente, ela estava lúcida. Como ele diz aqui, surgiu a mãezinha liberada do corpo físico, ou seja, se desvencilhou fácil dos seus despojos carnais, porque já era uma pessoa mais espiritualizada, então não ficou presa, apegada ao corpo físico. Então estava lúcida, acompanhou o processo de auxílio, foi devidamente esclarecida pelo seu mentor, teve condições de sorrir, de interagir, de agradecer a presença da caravana. Vejam a diferença, vejam como isso, o nosso conhecimento do plano espiritual, e não apenas só o conhecimento, mas a prática do evangelho, do amor, da justiça e da caridade, faz toda a diferença, gente, quando a gente desperta no plano espiritual. Ato contínuo, abraçou a filha totalmente desequilibrada e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. Olhem a condição dela, mais uma vez. Se sentiu tão bem que passou a cantar uma doce melodia falando de esperança, de alegria e de reencontro, e tinha recém desencarnado. Se nós conseguíssemos trabalhar nesse mundo, para que o nosso desencarne pudesse ser assim, para que a gente já pudesse acordar de forma lúcida, sabendo o que aconteceu, tendo pleno conhecimento da nossa condição de desencarnado. Puxa, gente, vamos trabalhar realmente, é o que todos nós desejamos, mas compete a cada um de nós. Então vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos amar, vamos, enfim, viver o evangelho para que a gente também possa ser merecedor de um despertar como esse. As doces vibrações da Senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, ou seja, a espiritualidade dela, como ela diz, sua destacada estatura espiritual irradiava, ou seja, ela já tinha luz. Ela já tinha luz, gente, mesmo naquela condição de recém-desencarnada, porque a luz reflete o nosso interior. Então, se ela já era uma pessoa que tinha luz dentro dela, ela já brilhava. Invadiu a luz dela, as vibrações dela, invadiram o organismo perispirítico da filhinha, que foi conduzida a uma outra esfera que não aquela a qual eles estavam vinculados. Então, a sua energia positiva contaminou a filha, ela abraçou a filha e ambas puderam ser, digamos assim, direcionadas para um outro local, para que pudessem continuar sendo amparadas, assistidas e recebendo o auxílio devido. O trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área logo ao amanhecer, do nosso lado, no caso do plano espiritual, continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual.
Então, ele quer dizer aqui que conquanto iniciasse o sol, iniciasse o dia, no plano material, no plano físico, a nível espiritual, a carga energética ainda era tão negativa, tão pesada, tão densa, que continuava, como ele diz, no lado de lá, no nosso lado, as trevas densas continuavam e as aflições também, sem nome. E olhem que Abdul estava sempre o quê? Cantando, estava sempre entoando hinos para de alguma forma ajudar na psicosfera daquele ambiente, a melhorar a psicosfera daquele ambiente. Opa, desculpa, gente. Então aqui, mesmo com todo esse trabalho, a gente nós temos condições aí de observar que há muito a ser feito, mesmo com todo o trabalho realizado pela equipe espiritual, há muito a se fazer. E o trabalho, com certeza, vai continuar. Nós vamos ter a oportunidade de, nas aulas subsequentes, examinar ainda outros aspectos dos trabalhos realizados perante a região da Indonésia que foi atacada pelo tsunami. Mas na aula de hoje nós vamos terminar aqui nós vamos finalizar o capítulo sobre o serviço de iluminação e nós vamos finalizar justamente com essa mensagem de que nós possamos realmente trabalhar, cada um de nós, procurar nos reformar intimamente, procurar o nosso serviço de autoiluminação para que a gente possa ser como essa anciã, que no nosso momento de desencarne estava lúcida, estava bem, estava emitindo realmente suas vibrações positivas e as vibrações compatíveis com o seu grau evolutivo. Que isso nos sirva de estímulo, que isso nos sirva realmente de força, de sustentáculo, para que a gente possa cada dia procurar sermos melhores. Ok, meus amigos? Então aqui eu vou saindo aqui dos slides para que a gente possa mais uma vez se despedir e combinar o nosso próximo encontro para a próxima aula. E aí, queridos amigos, que interessante, não é? Termos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse processo de desencarne. E nós vimos a diferença, quão diferente foi o desencarne da mãezinha, daquela anciã, em relação à própria filha. Ambas desencarnaram ao mesmo tempo, mas a condição espiritual da mãe, mais evoluída, fez toda a diferença para que ela pudesse despertar lúcida, compreendendo tudo o que estava acontecendo, para que ela rapidamente se desligasse do corpo físico. E é isso, meus amigos, que nós devemos a cada dia procurar fazer em nós, adquirir conhecimento intelectual e essencialmente moral, procurando vivenciar o Evangelho de Jesus. Muito obrigada pela sua presença, por estar conosco e nos acompanhar. E você já sabe, daqui a 15 dias eu volto para dar continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Fique conosco e até a próxima!